Como nascem os filhos de Deus? Pois a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. É Romanos, podemos ver Romanos 8, versículo 19. Diz: porque a criação aguarda o quê? Com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aqui está uma posição séria. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação está aguardando esse tempo, o tempo da revelação dos filhos de Deus. Vamos olhar um pouco para trás. Estamos há 2000 anos. Faz 2000 anos que Jesus Cristo esteve na terra e pregou: o reino de Deus é chegado. 2000 anos não são 2 dias, nem 2 minutos. É muito tempo. E essas palavras foram escritas por Paulo há quase 2000 anos. A natureza tem uma expectativa, o aparecimento dos filhos de Deus. Esse problema parece estar aberto. Não apareceu ainda os filhos de Deus? Pois a natureza espera com ardente expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Aí está a questão, o aparecimento dos filhos de Deus. O aparecimento dos filhos de Deus. A expectativa está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Então aqui não está dizendo religioso, igrejeiro, tradicionalista. É o aparecimento dos filhos de Deus. Isso vai gerar uma consciência. E aqui está a base para uma nova consciência. A consciência dos filhos de Deus. Diz o versículo de Romanos 8 que a natureza espera. Tem uma Bíblia que diz que geme na expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? No igregismo, do denominacionalismo, nos tradicionalismos? Não é isso. Aqui está dizendo que porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Sem dúvida alguma, aqui está apontando para uma nova consciência. Não é uma consciência igrejeira, não é uma consciência tradicionalista, não é uma consciência denominacionalista. É um novo tipo de consciência, o aparecimento dos filhos de Deus. É sério. É pôr em questão igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. E olhar para essa nova consciência, os filhos de Deus. Porque a natureza tem uma expectativa. Ela geme pelo aparecimento dos filhos de Deus. Eles têm que surgir neste mundo. E isso já faz 2000 anos que essas palavras foram ditas. Que a natureza espera com expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Agora vem uma pergunta. Onde estão os filhos de Deus? No igrejismo? No tradicionalismo?
nos denominacionalismos, se a natureza está esperando o aparecimento dos filhos de Deus, é porque eles não apareceram. Onde é que eles estão? Tem que surgir uma nova consciência. Aí nós temos que olhar para Jesus Cristo. Temos que tirar o véu do igrejismo, do tradicionalismo, dos denominacionalismos dos nossos olhos e olharmos para Jesus Cristo. Voltarmos nosso olhar para Jesus Cristo e desvendar como é que nasce o cidadão do reino de Deus. Nisto aí vai estar a nossa solução. Como nasce o cidadão do reino de Deus? Aquele que é habitante do reino de Deus. Pois Jesus disse nos seus dias que o reino de Deus é chegado. Já faz 2000 anos que Jesus falou que o reino de Deus é chegado. Então nós podemos deduzir que o reino de Deus já está estabelecido faz 2000 anos. Este reino tem habitantes. Mas Paulo diz que a natureza espera, com ardente expectativa, ela está ansiosa pelo aparecimento dos filhos de Deus. Aqui está nos colocando o aparecimento de uma nova consciência. Filhos de Deus que certamente não nascerão de igrejismo, de tradicionalismo, nem de denominacionalismo, mas terão a coragem de nascer da palavra e do Espírito. Não é de igrejismo, de denominacionalismo e de tradicionalismo. Não é confiando nessas bases humanas, pois igrejismos, tradicionalismos, denominacionalismos são edificações de homens. E é uma palavra para isso. Jesus disse que não, Deus não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Deus não vai habitar em templos feitos por mãos de homens. Isso bate com a expectativa que coloca Paulo, dizendo que a natureza geme na ardente expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. A natureza quer ver com urgência o aparecimento dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? As Escrituras dizem: os filhos de Deus são aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. O quê? Eu vou repetir, isso é importante. Os filhos de Deus são aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Não são dirigidos, portanto, por igrejismos, tradicionalismo e denominacionalismos. A natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. Homens e mulheres que sejam dirigidos pelo Espírito de Deus. Pois diz as Escrituras que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eis aí o aparecimento dos filhos de Deus. Homens e mulheres, crianças dirigidos pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo colocou isto bem claro. Mas só que isso foi nos tirado dos olhos. Deixaram-nos cegos, pois colocaram no lugar de Deus os templos, as igrejas, as doutrinas dos homens, as tradições dos homens, e perdemos de vista os filhos de Deus. Agora a natureza geme pelo aparecimento dos filhos de Deus. E aí está a resposta
nos dias de hoje, nos nossos dias. Quem são os filhos de Deus? Cujo aparecimento a natureza geme na expectativa de que apareçam. São os dirigidos pelo Espírito de Deus. Merece reprise. Quem são os filhos de Deus? São os dirigidos pelo Espírito de Deus. Estes são os filhos de Deus. A natureza espera pelo seu aparecimento. Não é difícil perceber, não é? E Jesus Cristo disse: aquele homem, que era um grande religioso, um igrejeiro e um tradicionalista, ele servia a tradição dos anciãos. Seu nome era Nicodemos, um homem rico, de uma alta patente, no seu nível nacional e social. Ele tinha uma grande preocupação quanto à sua salvação. Isto indicava que a religião que ele seguia, o tradicionalismo que ele seguia, não lhe apresentava a certeza da salvação. Esse tema da sua salvação estava em aberto na consciência religiosa do seu povo. Eles tinham uma grande incerteza quanto à salvação. O que fazer para ser salvo? Era garantia. A religião era garantia. O seu tradicionalismo era garantia de sua salvação. Eles não estavam satisfeitos com suas doutrinas, seus dogmas, o ensinamento de suas religiões, suas tradições, seus denominacionalismo, igrejismo, sinagogismo. Então ele ficou sabendo de um homem lá na periferia, um carpinteiro, um homem comum, que estava fazendo um alvoroço naquelas regiões. E pelo que o notificavam, esse homem fazia coisas que somente um homem dirigido por Deus poderia fazer aquelas obras. Nicodemos sentiu um grande desejo de conhecer este homem comum. Mas havia o problema da situação social. Ele era rico, o outro era pobre. Ele não podia ser visto lá na periferia com os pobres. Como superar este questionamento? A estratégia que ele elaborou foi ir à noite. E Nicodemos foi à noite ter com Jesus Cristo. E Jesus respondeu à sua inquietação. Nicodemos, você quer ser um filho de Deus mesmo? Você quer nascer de novo? Então, Nicodemos, troque o seu velho ódio. Troque o seu tradicionalismo, o seu igrejismo, o seu denominacionalismo. Pelo quê? Pelo nascer de novo. Nicodemos coçou a sua careca e disse: Como? Como vai nascer de novo um homem como eu, um velho? Nascerei do ventre da minha mãe? Voltarei para lá? Jesus, Nicodemos, não é assim. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aí está o aparecimento da nova criatura. Aí está a colocação do aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera com ansiedade o aparecimento desses filhos de Deus. Homens que tenham a coragem de nascer da água e do Espírito. Não dos rios do igrejismo, do denominacionalismo, dos tradicionalismo. Mas tenha a coragem de nascer da água e do Espírito. Se você quer saber o que é nascer da água e do Espírito, a água representa a palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. E o Espírito são as revelações do Espírito Santo. Você tem que ter um conhecimento do Espírito Santo.
Jesus disse quanto ao Espírito Santo que o mundo não o conhece. O mundo não conhece, nunca ouviu e nem sabe quem é o Espírito Santo. Então, o mundano, ele não tem a mínima ideia de quem é o Espírito Santo. Mas Jesus disse para os discípulos: vocês o conhecem, vocês o têm visto. Aqui está a grande diferença dos filhos de Deus. Eles conhecem o Espírito Santo. E por conhecerem o Espírito Santo, eles têm condição de serem dirigidos pelo Espírito Santo. E assim vão perfazer a condição de Jesus Cristo, da nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Aqueles que conhecem a palavra, mas não se limitam à letra, pois sabem que a letra mata, mas vão além da letra, vão esperar pela voz do Espírito Santo, pois as Escrituras dizem Apocalipse: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o conceito de igreja, na Escritura Sagrada, não é um templo, não é 4 paredes, nem 4 paredes enfeitada, virada numa catedral. Não sabeis que o Espírito habita em vós, que vós sois o templo, a igreja, a sinagoga do Espírito de Deus? Paulo diz isso. Então, nós somos o templo de Deus. Deus habita no templo que Ele mesmo fez com suas próprias mãos. Pois Deus nos criou, e Ele quer habitar dentro de nós, Ele quer viver conosco. Deus hoje quer comunhão com o homem. Deus quer andar em comunhão com o homem, um relacionamento com o homem, como Ele andava com Adão. Isto hoje é perfeitamente possível, realizável. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele fez a conciliação. Ele é Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: sem mim você não vai a Deus. Não adianta você pedir a Deus sem mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está dizendo somente revestido com seu sangue, que é a vida, o sangue representa a vida, vestidos com a vida de Deus, é que você pode chegar a Deus. Esta é a condição para Deus nos ouvir, sermos revestidos com a vida de Deus. E você somente será revestido com a vida de Deus quando você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Mestre. Esta é a maneira que você se tornará um filho de Deus, alguém que Deus ouve. Então, o passo básico para Deus te ouvir é você ser gerado de novo. E como você vai ser gerado de novo? Jesus deu a receita da geração dos filhos de Deus. Nascerem da água e do Espírito. Não é de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Não são de obras humanas, construções humanas. A natureza espera pelo aparecimento dessas pessoas com essa nova consciência. Uma nova consciência no horizonte. O nascimento dos filhos de Deus. Nascidos da água e do Espírito. É uma boa nova, né? O nascimento dos filhos de Deus. Aqueles que ocuparão seu lugar no reino de Deus, que é chegado. E já faz 2000 anos que ele é chegado. É uma boa nova, né?